19. Guild Wars. Capítulo 435. Continente Shinnok 2. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado. Enquanto a agitação continuava abaixo dela, Eva usou esse tempo para analisar as instruções do sistema e habilidades para sua forma de deusa verdadeira que ela ainda não havia verificado desde que adquiriu a classe Celestial Prime. Anúncio do sistema para o jogador: você se transformou em sua forma de deusa verdadeira. Esta é uma mudança fundamental e seus atributos, assim como suas habilidades, foram trocados apenas por atributos raciais. Por favor, verifique sua página de status para ver as alterações. Anúncio do sistema para o jogador: sua classe foi detectada como divina. Os atributos não serão realocados, mas atributos adicionais serão aplicados durante a transformação. Seu equipamento e habilidades de classe estão bloqueados, mas as habilidades divinas podem ser usadas em sua forma verdadeira. Felizmente, Eva teve um vislumbre de sua ficha de personagem quando começou sua transformação nas costas de Lucia antes de se mostrar ao mundo. Fechando os olhos para relembrar os detalhes, Eva ficou sem palavras. Nome: Noite Rebitante, deusa divina. Rank 2. Força: 100 diz, sem fim, sem terno, 500 primavera, sem chá, 200 sorte, 100 habilidades de combate, maldição divina, seguimento divino, bênção divina, ira da deusa, exército de anjos, miragem sem fim. Habilidades não combate, dignidade celestial, rank 2, regulação de elementos, telepatia suprema, menticídio supremo, canalização suprema, projeção suprema, precognição suprema, retrocognição suprema. Maldição divina, habilidade ativa. Efeito: envia uma maldição que nega todos os buffs dos inimigos e os transforma em debuffs do mesmo tipo. Não pode ser dissipado. Duração: igual à transformação. Recarga: nenhum. Seguimento divino, habilidade ativa. Efeito: envia um pulso divino que força todos os seres sapientes considerados neutros a se tornarem seguidores devotos do usuário. Duração: igual à transformação. Recarga: nenhum. Bênção divina, habilidade ativa. Efeito: conceda a todos os aliados dentro do alcance resistência infinita, mana e invulnerabilidade completa. Duração: igual à transformação. Recarga: nenhum. Ira da deusa, habilidade ativa. Efeito: invoca uma chuva de fúria sobre todos os inimigos que ousem profanar a majestade da deusa. Isso causa 1000% de dano aleatório a uma zona de área. Duração: igual à transformação. Recarga: nenhum. Exército de anjos, habilidade ativa. Efeito: convoca um exército de lindos anjos para combater seus inimigos. Duração: igual à transformação. Recarga: nenhum. Endless Mirage, habilidade ativa. Efeito: submerge qualquer inimigo com uma mente mais fraca em uma ilusão sem fim. Duração: igual à transformação. Tempo de espera: nenhum. Telepatia suprema, habilidade passiva. Efeito: comunique-se com o mundo com sua mente. Menticídio supremo, habilidade passiva. Efeito: escravize todas as psiques com sua mente. Canalização suprema, habilidade passiva. Efeito: comunique-se com todos os espíritos do mundo com sua mente. Projeção suprema, habilidade passiva. Efeito: crie um avatar supremo de você mesmo com sua mente. Precognição suprema, habilidade passiva. Efeito: examine o futuro com sua mente. Retrocognição suprema, habilidade passiva. Efeito: desenterre o passado com a sua mente. Os lábios de Eva se contraíram quando ela decidiu não pensar muito nisso. Se o fizesse, ela poderia acabar gritando de frustração e pedir Eia para nerfá-la. Ao contrário de Draco, que adorava perder o equilíbrio enquanto acumulava poder avidamente, Eva era mais justa e atenciosa. Tal poder com sua forma de deus apenas no rank 2 era simplesmente um absurdo, especialmente os passivos. Em Bondless, compreender o poder das habilidades era simples. Quanto mais geral e vaga a descrição, mais poder, aplicação ela tinha. E olhando para aquelas descrições que usavam palavras tabu como todos, mundo e supremo, ficou claro que o céu era o limite de Eva. Não, a duração da transformação dela era o limite.
Não admira que tenha sido apenas um minuto. Mesmo um minuto era tempo demais para ela causar sérios estragos. Ela pode não ser capaz de lidar com as coisas no rank 5 e acima, mas abaixo disso deve ser um jogo justo, mesmo no rank 2. Insano. Lucia caiu lentamente, desviando a atenção de Eva de seu poder e potencial para a área de pouso. Era um pátio no meio do palácio, onde centenas de oficiais, servos e guardas samurais de elite permaneciam respeitosamente. Quando Lucia pousou, todos os joelhos beijaram o chão e todos abaixaram ligeiramente a cabeça. Não cabia a eles olhar para o rosto da deusa Amaterasu e, dada a sua cultura, isso garantiria que tivessem seus olhos arrancados. Um pouco surpresos com o tratamento, Rome e Zayn derrubaram a enfraquecida Eva enquanto Icaril seguia. Eva parecia pálida e fraca, e as 3 senhoras que a acompanhavam se recusaram a olhá-la nos olhos devido ao seu desempenho exemplar. Eva pelo menos teve o bom senso de ficar envergonhada, mas ainda assim seguiu em frente nesse caminho. Depois de passar pelos vários humanos ajoelhados, um grupo de homens, cujas auras eram tão intensas que as 3 senhoras franziram a testa por terem sido reprimidas, apareceu. Eles eram 5. 4 samurais que usavam máscaras de oni vermelhas, capas brancas de mangas curtas e armaduras de samurai pretas que eram lisas e compactas. Eles lembraram Eva do lendário Ryukeibi do Japão. Eva os inspecionou em silêncio e ficou em silêncio depois de analisá-los completamente. Nome: Ishii, guarda-dragão rank 5 nível, 250 HP, 5.980.000 5.980.000 Nome: Nii, guarda-dragão rank 5 nível, 249 HP, 5.950.000 5.950.000 Nome: San, guarda-dragão rank 5 nível, 247 HP, 5.900.000 5.900.000 Nome: Shi, guarda-dragão rank 5 nível, 245 HP, 5.850.000 5.850.000 Seu poder estava fora de cogitação. No meio deles estava um belo homem de meia idade, com vestes de brocado dourado que tinham o sigilo de um dragão, bem como os motivos de Magatama. Ele usava óculos de aros redondos e olhos penetrantes que pareciam capazes de atravessar o véu do engano. Embora seu corpo parecesse mais com o de um estudioso, sua aura era tão tirânica quanto a dos homens atrás dele. A diferença era que Eva sentia que o seu poder era familiar. Parecia dela, e ela sentia um vínculo se formar entre ela e o homem que provavelmente era o Shogun. Não era um vínculo de iguais, mas de um adorador da divindade escolhida, e Eva sentiu que poderia passar o poder para ele ou extrair o poder dele. Nome: Nobunaga, Shogun rank 5 nível, 250 HP, 2.120.000 2.120.000 As pálpebras de Eva tremeram quando ela viu aquele nome infame e ela teve vontade de gemer interiormente. De todos os shoguns que ela conheceu, porque foi o mais violento e heróico de todos. Bem, Nobunaga e sua comitiva apenas olharam para o grupo de mulheres por alguns segundos antes de também se ajoelharem respeitosamente. Por mais que Nobunaga fosse um ditador, a cultura deste reino provavelmente não permitiria que nem mesmo ele saísse da linha. Caso contrário, os seus próprios guardas o abandonariam. Os guardas do dragão protegeram o Shogun sim, mas não foram treinados pelo Shogun ou pelo exército, mas sim pelo templo de Amaterasu. Com sua telepatia, Eva podia ouvir os pensamentos confusos dos guardas dragões. Ela podia ouvir seus estrondos de alegria e êxtase por terem tido a sorte de olhar para a deusa pessoalmente como estavam dispostos a morrer por Eva. Bem, a religião era uma coisa assustadora. Eva concentrou-se em Nobunaga e viu que seus pensamentos superficiais eram os mesmos, mas Eva sentiu algo que ele estava suprimindo no fundo. Infelizmente, telepatia e psicometria não eram a mesma coisa. Eva só tinha uma compreensão simples da telepatia graças a se tornar uma celestial prima e recentemente usar a forma da deusa. Foi semelhante a como Draco de repente melhorou no uso de teleestesia e psicometria depois de matar Fruit com sua forma demoníaca. Eva passou muito pouco tempo para aprender qualquer outra coisa, exceto telepatia, que era sua habilidade mais básica. Ela ainda não conseguia perceber as emoções ou sentimentos ocultos de Nobunaga, principalmente porque ele escondia bem seus pensamentos. Isso fez com que os olhos de Eva se estreitassem ao entender que algo sombrio devia estar acontecendo neste império que ela desconhecia. Como todos estavam em silêncio e esperando que a deusa falasse primeiro,
Eva escolheu as palavras com cuidado. Você me decepcionou, Nobunaga. Eva disse isso para fazer com que o sujeito se explicasse rapidamente para que ela pudesse entender a situação geral. Foi uma tentativa inteligente, mas Eva não estava preparada para o que viria a seguir. Você não é a deusa Amaterasu. Você é semelhante, mas diferente. Ela nunca se dignou a me ver pessoalmente e nenhuma vez se referiu a mim pelo meu nome pessoal, mas sempre pelo meu título de apóstolo. Nobunaga falou de forma neutra enquanto levantava a cabeça para analisar Eva. O resto das pessoas aqui respiraram fundo em choque e fúria. Como ousa o Shogun duvidar da deusa? Os olhos de seu cachorro estavam cegos por ele não conseguir ver o que acontecia no céu acima deles. Mesmo agora, Eva irradiava uma aura infalível de divindade, embora não fosse atraente para aqueles acima de seu posto. Mas aqueles no rank 2 e abaixo tremiam de admiração e medo. O rosto de Zayn ficou escuro e o de Roma tornou-se ameaçador quando seu cabelo começou a brilhar em verde. Os olhos de Ikari brilharam de raiva quando toda a energia mundana de todo o império começou a girar lentamente. Eva simplesmente sorriu e os acalmou. Você está certo. Eu não sou exatamente Amaterasu e nunca disse que era. Essas palavras chocaram a todos enquanto suas cabeças se erguiam, enquanto os olhos de Nobunaga também se arregalavam. Na verdade, ele correu um grande risco ao desafiá-la, porque tinha apenas 10% de certeza que Eva estava mentindo. Afinal, ele podia sentir o poder que Amaterasu lhe deu reagindo plenamente a Eva e viu sua manifestação e aura. Tudo era 100% Amaterasu, então sua única dúvida era o comportamento anormal dela e seus maneirismos um pouco diferentes. Para ela admitir isso, o que isso poderia significar? Então o que diabos ela era? Porque apesar de ela dizer isso, todos podiam sentir sua aura de divindade e a proximidade de seu vínculo. Além disso, Eva parecia quase perfeitamente com Amaterasu sem o cabelo verde. Amaterasu sempre teve longos cabelos pretos, não os curtos cabelos verdes de Eva. Então quem és tu? Nobunaga perguntou confuso. Eu sou Amaterasu, mas também não sou. Talvez eu deva dizer que não sou o Amaterasu que você conhece. Eu sou sua reencarnação, sua alma e divindade renascida no caso de algo grande acontecer com ela. Eva respondeu pacientemente. Isso criou pânico no pátio. Nobunaga balançou a cabeça, incrédulo, enquanto perguntava novamente, apesar do barulho. Isso significa que nossa deusa morreu? Eva encolheu os ombros. Não sei. O barulho cessou quando todos os olhares se voltaram para Eva, nem todos gentis. Eva apenas olhou de volta com calma, forçando-os a baixar os olhos, pois ainda acreditavam inconscientemente que Eva era sua deusa, mesmo que ela pudesse ter assumido outra forma. Talvez ela tivesse feito isso, para que suas débeis mentes humanas não explodissem ao olhar para ela. Nobunaga passou algum tempo com os olhos fechados enquanto refletia sobre tudo. Quando ele abriu os olhos, não havia mais distância, mas respeito e reverência. Primeiro, posso saber suas circunstâncias e nome, bela deusa? Eva ficou agradavelmente surpresa com a inteligência e sabedoria de Nobunaga. Ele foi descrito como um ditador vigoroso, mas como alguém que uniu todo o Japão e derrotou todos os samurais inimigos poderia ser um idiota. Meu nome é Eva Morningstar. As 3 mulheres são minhas esposas irmãs, Zayn Morningstar, uma sucubo real, Roma Morningstar, uma controladora mística, e Ikari Morningstar, dragão branco. Eva os apresentou casualmente. Ela não fez isso por efeito, mas por confiança. Com suas formas verdadeiras, não havia situação da qual ela não pudesse escapar, especialmente com sua forma vazia. Lutar para matar ou defender era impossível, mas escapar tinha 100% de chance de sucesso. Inferno, Lucia estava bem atrás deles de qualquer maneira. A seguinte reação foi exatamente como esperada. Todos os servos, oficiais e guardas tremeram com a formação de mulheres. Um demônio real, uma bruxa mística é. Um dragão de verdade? Bem, se antes eles duvidavam de Eva, suas palavras agora solidificaram sua posição. Mas espere. Ela disse. Esposas irmãs. Vendo a confusão em suas mentes, Eva decidiu esclarecê-los. Estamos ligados por um vínculo de amor e confiança com a reencarnação de Lúcifer, o deus dos dragões, diabos e demônios. Depois disso, ela explicou brevemente o espírito imortal e como os jogadores surgiram,
Antes de dar-lhes uma explicação resumida do que ela e Draco eram, sem divulgar nada além do mínimo. Guild Wars. Capítulo 436. Continente Shinnok 3. Anúncio do sistema para o jogador. Você informou um NPC de um continente não mapeado sobre os aventureiros imortais. Todos os NPCs agora receberão esta informação por padrão. Assim que Eva terminou, todos os NPCs em todo o continente Shinnok congelaram por uma fração de segundo, como se estivessem atordoados, mas se livraram um momento depois. Assim como Kyong e Kiroma receberam informações automaticamente depois de terem escapado da missão única, o mesmo acabara de acontecer com os NPCs do continente Shinnok. Eva ergueu uma sobrancelha, pois isso também era novidade para ela. Ela escondeu sua verdadeira natureza e usou meios horríveis para voltar para sua terra natal o mais rápido possível na linha do tempo anterior. Na verdade, nem ela nem Draco jamais haviam entrado em continentes não mapeados por vontade própria, porque já estavam tendo dificuldades para passar por todos os continentes mapeados. Qualquer pessoa com conhecimento de onde estavam as terras não mapeadas as teria explorado, pois seria muito mais emocionante e lucrativo do que disputar as terras que já haviam sido mapeadas por outros jogadores. Imagine se Eva tivesse construído sua própria base no continente Shinnok. Além dos deuses, quem mais saberia? Ela poderia ter acumulado uma grande força em segredo e então invadir os continentes conhecidos para a conquista. Sua localização teria permanecido desconhecida para suas vítimas enquanto elas procuravam se defender contra seus ataques repentinos. Se os continentes conhecidos de Boundless eram uma mina de ouro, então os continentes não mapeados eram minas de platina. Cada um prometia monstros raros, recursos e técnicas, classes nunca vistas antes. Espere. Se fosse esse o caso, por que aqueles jogadores retardados da linha do tempo anterior estavam peidando há 15 anos? Além disso, por que os NPCs de Rank 7 não saíram por aí descobrindo essas coisas para que pudessem expandir seu poder? Bem, para o primeiro, era o caso de ter diante de você uma tigela enorme de macarrão que precisava ser comida rapidamente, mas em vez disso, você se levantou da cadeira e tentou pedir uma porção de pizza 3 vezes maior. Com você com pouco apetite, comer macarrão já teria sido bastante difícil. Quanto a este último, foi o caso de tentar manter um lobo que uivava e rosnava para você, enquanto ele fazia o possível para arrancar sua jugular ao alcance do braço enquanto vocês dois se debatiam no chão. Se você mal consegue manter a vida do seu cachorro usando as duas mãos e concentrando-se totalmente, de repente você vira a cabeça e usa um braço para tentar alcançar o graveto próximo. Com um braço você consegue impedir que o lobo alcance seu objetivo. Os terrenos mapeados de Boundless representaram cerca de 5% do total, ou pelo menos essa foi a melhor estimativa da base de jogadores. O restante foi deixado sem mapeamento. Ironicamente, continentes como este eram gerados pela IA em intervalos regulares à medida que esta absorvia novas informações ou extrapolava novos dados ou cenários. Porém, tentar alcançar tais continentes era algo mais difícil do que subir ao céu. Havia duas formas oficiais, por mar ou por ar. Como todos sabiam, o mar era proibido devido ao grande número de monstros. Caramba, mesmo em torno dos continentes mapeados, a atividade marítima tinha sido fraca porque a concentração era muito alta. Quem sabia que tipo de feras marinhas existiam nas áreas pretas do mapa? Naturalmente, alguns jogadores correram esse risco, pois conseguiram reviver, mas 99,9999% dessas expedições terminaram no mesmo resultado. Os jogadores alugaram/compraram/construíram um navio, reuniram uma tripulação de jogadores, porque os NPCs nunca iriam, apenas para serem engolidos por um monstro. Para reviver de onde começou, sem nada para mostrar por seus esforços, exceto a horrenda perda de experiência e um equipamento provavelmente perdido para sempre. Porque o monstro marinho que comeu você estava a 300 milhas de distância, era brutal demais. Realisticamente, isto apenas deixou as viagens aéreas como opção razoável. Poderia ter sido viável. Na era antiga. Pelo menos naquela época, eles tinham aeronaves defendidas por dezenas de lutadores profissionais contra feras aéreas, sem mencionar o suprimento saudável de cristais de éter para usar como combustível para esses tipos de viagens de longa distância. Mas na linha do tempo anterior, teria sido impossível. Agora, porém, seria necessário contar com uma montagem aérea.
Mesmo que teoricamente fosse possível cruzar o ar com sua montaria porque era um UP, surgiu o problema de fadiga, navegação e distância. Seria necessário voar sem parar enquanto lidava com os monstros aéreos que atacariam sem descanso. Descansar no mar também era impossível, pois apenas transformava os atacantes em monstros marinhos. Quanto à navegação, era um problema porque se você voasse cegamente na esperança de ter sorte como Cristóvão Colombo, morreria sem túmulo 10 em cada 10 vezes. No entanto, a distância foi provavelmente o maior problema de todos. Se você soubesse para onde estava indo, como Eva sabia, isso apenas encurtaria a jornada, mas não a tornaria mais fácil. Lucia levou 10 flaps para ir do Cario continente a Shinoka. Pelo menos Shinoka estava no limite da área preta do mapa, o que significa que ele havia passado despercebido por pouco do mundo conhecido. Se tivesse sido mais profundo, Eva não teria tomado essa decisão facilmente. A razão pela qual Draco nunca havia tentado algo assim, mas Eva tentou, era óbvia. Lucia, a Fênix da Luz, foi o flash dos céus. Um flap poderia levá-la a qualquer lugar no continente Cario, 2 a 3 flaps para cruzar o continente e 5 para alcançar o limite do mundo conhecido. Aonde Eva não poderia ir. Não só isso, mas Lucia era tão rápida que monstros aéreos não conseguiam vê-la, muito menos atrapalhar. Como a Fênix da Luz subsistia da energia da luz e não da comida, ela nunca se cansaria nesse sentido. Mesmo que o sol se pusesse, Eva poderia criar a mais pura energia da luz com sua linhagem para alimentá-la. A combinação de Lucia e Eva foi muito subestimada, e foi por isso que Draco ficou com ciúmes infinitos de sua alma gêmea depois que ela contratou a Fênix da Luz. Daí o desenvolvimento atual. Outra razão pela qual Eva escolheu Shinoka foi porque ela adquiriu algum conhecimento básico da Terra, bem como alguns laços, vantagens devido à sua linhagem. Nobunaga acenou com a cabeça depois de absorver todas as informações. Ele se levantou e olhou solenemente para Eva. Eu entendo tudo agora. Embora você possa ser um Amaterasu de um universo estranho, você ainda é uma encarnação de nossa deusa. Você tem os mesmos poderes, habilidades e crenças que ela, certo? Eva sorriu. Meus poderes e habilidades são exatamente os mesmos, embora atualmente esteja um pouco mais fraco. Quanto às minhas crenças, Amaterasu e eu temos nossas diferenças, mas optamos por nos comprometer porque, no final das contas, somos o mesmo. Nobunaga assentiu. O fato de Eva, uma versão diferente do Amaterasu, poder ativar seus poderes de apóstolo à vontade mostrou que Eva e seu Amaterasu também eram fundamentalmente iguais. Eles poderiam ser de um universo diferente, mas eram da mesma existência. Se for esse o caso, então você não é diferente de nossa deusa para nós e devemos tratá-la como tal. Nobunaga declarou finalmente. Todos os outros na sala sentiram sem hesitação. Eva achou isso intrigante, especialmente porque seus pensamentos não mostravam falsidade. Nobunaga não estava mais tão cauteloso depois que suas suspeitas foram esclarecidas. Claro, se é isso que você quer. Com isso resolvido, gostaria que você me informasse sobre a crise pela qual seu império parece estar passando, bem como a situação em que sua deusa Amaterasu se encontra atualmente e que impede de ajudar fora. Eva pediu calmamente. Nobunaga fez uma reverência. Imediatamente, Amaterasu-sama. Por favor, siga-me até o seu santuário para que possamos conversar. Eva concordou e seguiu Nobunaga com as 3 senhoras a reboque. Os guardas-dragões formaram uma formação de diamante ao redor deles para proteger esses VIPs e os levaram a um pequeno santuário perto da parte de trás do palácio. Situava-se numa zona agradável e sossegada, com um ambiente agradável que poderia acalmar uma alma perdida em busca de orientação. Eva reconheceu essa aura porque era dela, o bem, de Amaterasu. Cheio de benevolência justa e orientação gentil. Isso teria enojado e irritado Rivetingnit, mas era como cheirar o próprio perfume para Eva. Os outros também exibiram expressões agradáveis, até mesmo Roma. Seu lado Ultima Sunti não reagiu de forma alguma à aura divina, provavelmente porque ela reconheceu Eva como sua família. Eva entrou no santuário e viu que ele estava decorado com muitos tapetes de oração e uma pequena efígie de Amaterasu. Apresentava a vadia arrogante e tosse. Eva teve que suprimir rapidamente os remanescentes raivosos da noite Riveting que estavam fervendo, a deusa benevolente brilhando com sua luz sobre aqueles que se ajoelhariam nas esteiras.
Nobunaga sentou-se em um tapete de oração enquanto os guardas do dragão assumiam posições protetoras ao redor do grupo. Eva e companhia também se sentaram em frente a Nobunaga quando ele começou a falar quase imediatamente. Você é novo no continente Shinoka, mas nosso continente é um lugar grande cheio de muitos reinos e impérios com crenças diferentes, mas origens semelhantes. Por exemplo, nós, o Império do Sol, somos a maior potência neste continente e adoramos Amaterasu Okami como nossa divindade nacional. Existem muitos outros reinos que também adoram Amaterasu que estão sob nossa jurisdição, como o Império da Luz, o Reino Brilhante, o Reino Sagrado, etc. Existem também reinos não afiliados que adoram outras divindades, como Izanagi, Izanami e muito mais. Nobunaga fez uma pausa aqui e Eva pôde vê-lo visivelmente cerrar os dentes. No entanto, existem dois impérios que são um pouco mais fracos do que nós e são tratados como uma ameaça. Eles são o Império da Lua e seus afiliados, bem como o Império da Tempestade e seus afiliados. O Império da Lua adora o deus Tsukuyomi, o marido e inimigo mortal de Amaterasu. O Império da Tempestade adora o deus Susanoo, uma divindade poderosa com incrível poder ofensivo. Embora tenhamos estado em desacordo com o Império da Lua e sua turma desde que me lembro, o Império da Tempestade permaneceu em grande parte neutro em nosso conflito, ocasionalmente até nos ajudando. Afinal, apesar de todas as três divindades serem irmãs, Amaterasu sempre teve um relacionamento mais próximo com seu irmão do que Tsukuyomi. No entanto, Susanoo recentemente irritou muito Amaterasu por 1. Nobunaga parecia constipado neste momento, sem ter certeza se deveria ousar continuar. Os guardas dragões se afastaram visivelmente, fazendo Eva franzir a testa enquanto adivinhava o que Nobunaga diria a seguir. L. Defecou no Palácio Divino. E também feriu Amaterasu, quando a explosão de seus excrementos atingiu seu rosto. E deixou uma cicatriz. O rosto de Nobunaga estava vermelho pelo esforço, como se dizer que essas falas por si só tivessem drenado toda sua energia. Zayn, Ikari e Roma ficaram atordoados com esta revelação e Eva deu uma palmada no rosto. Parecia que a mitologia que era semelhante à da Terra, apenas um pouco mais detalhada. Isto não deveria ser muito surpreendente, já que a IA não escondeu o uso da cultura da Terra ao projetar cada vez mais conteúdo. De acordo com a mitologia da Terra, Amaterasu ficou com tanta raiva que se trancou na caverna do céu e negou a luz do sol ao mundo, mergulhando na escuridão eterna. Nos mitos, os outros deuses japoneses vieram implorar a Amaterasu que se acalmasse e trouxesse de volta a luz, mas ela recusou. Eventualmente, eles convenceram Ami no Uzumi, uma sexy deusa das artes, a dançar eroticamente para atrair Amaterasu. Incapaz de resistir a conferir, Amaterasu espiou e foi prontamente capturado pelo deus da força. As várias divindades imploraram incessantemente até que Amaterasu cedeu e trouxe a luz de volta ao mundo. É claro que esses mitos eram distorcidos, mas se originaram de uma ocorrência real. A verdade é que Amaterasu realmente se trancou em seu reino abissal e se recusou a sair porque Pangu tentou enganá-la para que se tornasse sua mulher novamente. Os outros 8 humanos originais não sabiam o que fazer, e Pangu tossiu de vergonha ao implorar a Lúcifer para tirar Amaterasu. Lúcifer, um bastardo vingativo como Draco, viu sua chance de vingança e aproveitou. Ele forçou a única outra mulher humana, Morrigan, deusa da guerra e do sexo, a dançar eroticamente em frente à entrada do mundo de Amaterasu. Morrigan estava perdidamente apaixonada por Pangu, que só tinha olhos para Amaterasu. Ainda assim, ela era aquele tipo de mulher vadia, barulhenta e irritante que incomodava a dupla sem parar e ajudava Pangu de todas as maneiras possíveis. Então, Lúcifer se vingou dos dois ao mesmo tempo, fazendo Morrigan dançar obscenamente na frente de um grupo de homens, incluindo aquele que ela amava. Pangu não tinha motivos para recusar deixar sua mão direita a fazer algo tão vergonhoso. Amaterasu, incapaz de acreditar que Lúcifer havia conseguido convencer aquela cadela chata a dançar como uma vagabunda, espiou para fora de seu reino e começou a rir em tom estridente enquanto apontava o dedo, com a intenção de aumentar a vergonha de Morrigan. Bem, mesmo uma deusa justa e benevolente como Amaterasu também poderia ser cruel às vezes. Naquela época, Lúcifer rapidamente a capturou e acalmou seu bebê com infinitas palavras doces e muitas promessas para acalmar sua raiva. Pangu assistiu com os dentes cerrados, a vergonha e a raiva rugindo em seu coração e alma,
mas foi forçado a agradecer a Lúcifer por seu plano bem executado. Guild Wars. Capítulo 437, Continente Shinoka 4. Eva afastou essas lembranças da tradição familiar. Parte disso foram memórias herdadas de sua fusão com a Amaterasu e a outra parte foi o que ela se preocupou em aprender como o chamado prodígio da linhagem Amaterasu. Como a tradição usada em Boundless era a mesma da mitologia alterada transmitida à Terra, as coisas seriam ainda mais simples. Eva poderia até dizer o que aconteceria a partir daqui. Como tal, ela interrompeu Nobunaga e começou a falar. Depois que isso aconteceu, Amaterasu entrou em uma fase de reclusão onde negou a luz do continente por incontáveis dias e noites. Nobunaga ficou atordoado. Sim. E ela mal foi persuadida por todos os outros deuses, que então puniram Susanoo arrancando-lhe sua amada barba, unhas dos pés e das mãos, e então o baniram para o solo sagrado. Nobunaga estava começando a suar. Sei como. Eva simplesmente esfregou o queixo, pensativa. Se esta fosse a linha do tempo atual, então eles chegaram antes que Susanoo se arrependesse e matasse a serpente lendária Orochi, ganhando a espada Kusanagi no Tsurugi. Orochi continuou aparecendo em uma determinada província para consumir o espírito de uma princesa inocente para seu próprio prazer. Susanoo eventualmente intoxicaria Orochi para enfraquecer a fera, então o mataria, casando-se com a princesa cozinada Aimi como resultado e até mesmo se tornando deus padroeiro de Izumo, a província em questão. Claro, esta foi apenas a versão oficial transmitida nos contos. No entanto, as coisas não aconteceram muito diferentemente do que foi transmitido. Deve-se notar que Lúcifer e Amaterasu não eram como Draco e Eva que tinham grande conhecimento sobre as heranças e outros enfeites. Eles tinham acesso parcial do plano ao seu poder e podiam manifestar seus aspectos. Foi assim que Susanoo, Star, os quatro cavaleiros e companhia surgiram no mundo real. Eles faziam basicamente parte de Lúcifer e Amaterasu, mas também eram seres independentes que vagavam pelo mundo por conta própria. O mesmo aconteceu com os outros altos humanos. Por exemplo, Pangu manifestou Sun Wukong, o imperador de Jade, Shanti, Shang, Oi e Kaizen. Todas essas divindades tiveram suas próprias escapadas e aventureiros na Terra que formaram uma grande parte da mitologia. Na verdade, o que realmente aconteceu foi que Orochi saía para brincar com frequência e certa vez encontrou uma boa alma na província de Izumo. Como a serpente de 8 cabeças era um bastardo malvado e sem coração, ele pensava nos sub-humanos como mero lixo à beira da estrada. Quem se importava se ele intimidasse esta província e consumisse aquela garota inocente? Ela não sabia que a vida era chata para um pai serpente poderoso e bonito como ele. Como tal, o vil sujeito realizou constantemente os seus actos de terrorismo naquela infeliz província. Um dia, aquele tal do Susanoo passou por ali com ar arrependido e culto. No entanto, Orochi caiu na gargalhada e apontou sua garra para Susanoo quando viu o careca sem unhas dos pés ou das mãos porque havia sido punido por Amaterasu por ser problemático. Susanoo, enfurecido com essa zombaria, traçou um plano vil e desprezível para se vingar daquela serpente arrogante, agindo de forma humilde e fazendo amizade com o sujeito ao longo de alguns meses. Nesse interim, ele introduziu muitas serpentes menores para seu novo irmão brincar, ganhando o favor e a boa vontade de Orochi. Eventualmente, enquanto eles estavam participando de uma competição de bebida, Susanoo adicionou uma substância especial à bebida de Orochi, deixando a serpente indefesa. Alegre, Susanoo cagou alegremente em todo o corpo de Orochi enquanto batia na serpente com seu donjeiro enquanto ele ria maldosamente. Humilhado, Orochi reuniu sua força de vontade para retaliar, mas foi cortado pela espada do Susanoo, que quebrou no meio do caminho. Ele chutou Orochi com raiva por ter a pele tão grossa que quebrou sua espada, mas descobriu que a raiva de Orochi havia criado uma nova lâmina dentro de seu corpo a partir de sua força vital remanescente, que ele então pegou por considerá-la apenas afetada e apropriada para aquela cobra. Bastardo para substituir sua arma quebrada. Coincidentemente, alguns habitantes da cidade que traziam oferendas para evitar que Orochi atacasse, viram Susanoo parado sobre a serpente morta e pensaram que ele havia derrubado a fera para acabar com o reinado da criatura maligna. Eles aplaudiram e o animaram, enquanto Susanoo usava uma expressão de "que merda é essa?", enquanto ele se deixava levar. Eles o elogiaram como um deus gentil e heróico por derrubar Orochi. Susanoo,
completamente perdido, brincou e riu ruidosamente, alegando que ele só fez o que uma divindade deveria fazer. Impressionados com seu valor e glamour, as pessoas prontamente nomearam como seu deus patrono, e a garota atormentada, a bela cozinada Amy, que poderia até mesmo se qualificar como um aspecto da linhagem da donzela celestial de Amaterasu, apaixonou-se por Susanoo na hora. Sendo transformado em deus padroeiro, além de ganhar uma esposa super linda e dedicada como resultado de alguma vingança mesquinha, Susanoo estava se sentindo muito bem consigo mesmo e aceitou tudo com alegria, sem esclarecer o mal-entendido. Rindo ruidosamente, ele voltou ao palácio de Amaterasu para espalhar a história. Ele foi bem recebido pelos outros deuses quando ouviram o que ele fez e não demorou muito para que ele voltasse a ser um deus bom. A vida estava pronta para Susanoo. Caramba, mesmo na era moderna, muitos o consideravam um dos deuses shintoístas mais legais e quanto a Orochi, ele passou de serpente divina àquela cobra que foi morta heroicamente pelo Susanoo. Seu espírito não pôde descansar facilmente por sofrer tamanha humilhação, então foi relatar tudo a Lúcifer. Enfurecido, Lúcifer correu ao palácio de Amaterasu para exigir uma explicação. A deusa do sol, vendo seu homem tão indignado, entrou em pânico e tentou acalmá-lo, sem sucesso. Orochi não era um cachorro. Ele tinha sido legitimamente uma das serpentes divinas mais poderosas, e só existia um Orochi. Custaria a Lúcifer uma grande quantidade de poder para reviver o sujeito, então sua raiva era compreensível. Era semelhantes a uma família de retalhos, onde cada pai trazia o filho do casamento anterior e o filho da mulher batia no filho do homem, apesar de serem meio-irmãos. Amaterasu, vendo que nada estava esfriando a raiva de Lúcifer, exceto a vida de cachorro do Susanoo, que ele veio reivindicar, ela cerrou os dentes e decidiu dar tudo de si. Ela puxou Lúcifer para mais perto e sussurrou algo em seu ouvido com um forte rubor. Lúcifer, e o espírito de Orochi que pairava atrás com uma expressão indignada, ouviram o que ela propôs. Lúcifer, o deus-diabo que controlava toda a luxúria do mundo, usava um rosto vermelho que mostrava que estava muito excitado e comovido com o que Amaterasu havia sugerido, enquanto Orochi perdia raiva enquanto seus olhos se arregalavam. Se o espírito pudesse gritar, provavelmente gritaria puta merda. E explodir de choque. O que ele acabara de ouvir era o tabu de todos os tabus, e imaginar o benevolente e digno Amaterasu fazendo tal coisa. Como o sujeito poderia continuar a causar problemas? Na verdade, depois desse incidente, Lúcifer sempre tratou Orochi muito melhor do que os outros deuses serpentes, não apenas porque conhecia um segredo tabu, mas porque a morte do sujeito permitiu a Lúcifer experimentar um mundo totalmente novo. Quando Eva se lembrou do que Amaterasu havia sugerido e do que eles acabaram fazendo, até seu rosto ficou vermelho. Ela nunca imaginou que uma deusa tão afetada e adequada pudesse ser tão aberração que até mesmo o deus do sexo, Lúcifer, ficaria impressionado. Contudo, Eva não pôde deixar de se perguntar o que Draco faria se ela sugerisse o mesmo. E se eles tentassem, seria tão bom quanto Amaterasu se lembrava. 1. Afastando sua mente de tais pensamentos obscenos, Eva se concentrou no Gago Nobunaga diante dela, que ainda não conseguia aceitar a lembrança nítida de Eva que havia acertado em cheio tão perfeitamente como se ela tivesse estado lá e visto tudo. Alguma dúvida entrou em seu coração. Essa Eva era na verdade uma versão alternativa de Amaterasu, talvez fosse a própria Amaterasu pregando uma peça. Mas não. A deusa suprema do Sol nunca se rebaixaria tanto ao ponto de zombar de seus seguidores dessa maneira. Deixe-me adivinhar novamente, depois que Susanoo foi expulso, o anteriormente neutro Império da Tempestade ficou furioso e deu as mãos ao Império da Lua para pressioná-lo. Talvez não abertamente, porque eles não queriam enfrentar a ira de Amaterasu diretamente, mas sutilmente. Nas sombras. Eva refletiu com um sorriso. Agora, até os guardas-dragões estavam tremendo. Eles ficaram maravilhados com a perspicácia e a inteligência de Eva. Sasuga, Amaterasu-sama. É claro que Zaine ficou totalmente perplexa porque deduziu isso nos primeiros 3 minutos de conversa e já estava alguns passos à frente. Roma estava acompanhando com facilidade graças ao seu Pinnacle Instinct, mas Ikari tinha um grande ponto de interrogação na cabeça. Nobunaga simplesmente sorriu amargamente e assentiu. Sim, você acertou tudo na cabeça. Que orientação você tem para nós? Eva virou-se para Zaine e assentiu.
A súcube entendeu que esta era a deixa para mostrar porque ela era considerada o cérebro de seu clã e começou a falar. Pelo que posso dizer, você deve ter dominado a guerra com o Império da Lua, talvez até mesmo à beira de uma vitória decisiva. Esta recente adição das forças do Império da Tempestade ao Império da Lua não apenas apagou todo o progresso que você fez, mas até comeu suas próprias defesas. Acredito fortemente que a Amaterasu do seu mundo está longe do Império há muito tempo sem o conhecimento da população em geral, lutando contra seu ex-marido Tsukuyomi. É por isso que nenhum dos deuses interferiu na batalha abaixo, porque ambos ainda estão lutando entre si. Zayn apontou para o céu e para o chão separadamente. Um nos céus e outro na terra. Em ambas as batalhas, você estava dominando, mas como você nos disse, a Amaterasu foi ferida ou interrompida de alguma forma devido às travessuras do Susanoo, por isso ela agora está em vantagem. Isso se refletiu em sua batalha, quando você começou a perder tão rapidamente que parecia que suas vitórias anteriores tinham sido um ardil do inimigo. Agora, é você quem está à beira da derrota, e uma batalha final e decisiva está chegando. Zayn cruzou os braços no colo suavemente. Eu entendi alguma coisa errada. Nobunaga e os guardas-dragões simplesmente olharam horrorizados para Zayn. Se o que Eva fez foi chocante e impressionante, o que Zayn fez, para eles, foi nada menos que feitiçaria. Zayn, vendo suas reações, sorriu com satisfação ao provar sua acuidade mental superior. Desde que Draco elogiou sua mente em vez de seu corpo, ela parou de se preocupar em causar reações com sua aparência física e preferiu obter a mesma resposta com sua habilidade mental. Além disso, por algum motivo, foi muito melhor para ela ser reconhecida dessa maneira em comparação com antes. No entanto, Zayn morreria antes de admitir isso para alguém que não fosse Draco. Ao ver seu sorriso, Nobunaga e companhia entenderam que não foi bruxaria, mas sim dedução desumana e um intelecto muito elevado que causou isso. Eles então se lembraram do que Eva havia dito sobre essas mulheres serem suas esposas irmãs. É claro que, para ter tal relacionamento com Eva, elas tinham que ser, pelo menos, mulheres excepcionais e sem igual. Como tal, o seu olhar para Roma e Ikari tornou-se curioso e interessado. Mas se Nobunaga e sua tripulação pensassem que a única força de Zayn era sua inteligência, ficariam chocados com sua capacidade de combate, mas isso ficaria para mais tarde. Neste momento, Eva levantou-se e disse, vamos sair. Nobunaga e os 4 guardas-dragões se levantaram com expressões confusas. Para onde estamos indo, Amaterasu-sama? Zayn respondeu no lugar de Eva, para a batalha, é claro. A julgar pela linha do tempo dos eventos, o Império da Lua e seus afiliados devem dar um impulso final para a capital em breve. Bem naquele momento, um mensageiro em pânico entrou correndo e caiu de joelhos. Shogun-sama, Deuses-sama, a força avançada do Império da Lua marchou para os arredores de nossa cidade. Eles pretendem cortar todo o comércio e suprimentos, bem como pilhar todas as nossas fazendas para estabelecer o cerco posterior. Todos se viraram para olhar para Zayn, cujos lábios se contraíram. Bem, foi muito mais rápido do que eu esperava. Acho que o Império da Lua deve estar bêbado com suas vitórias contínuas e quer capturar tudo de uma só vez enquanto seu segundo fôlego ainda está ativo. No entanto, Zayn sorriu a manifestar pequenas faíscas de relâmpago entre os dedos. No entanto, a vez deles chegou ao fim. É hora do Império do Sol ressurgir das cinzas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.